Muito bem. Continuamos, então, nessa aula, os exercícios a respeito de competência tributária e tributos com a questão número 60. Vamos lá. Assinale a opção correta. A. Compete supletivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Ora, minha gente, o artigo 149 da Constituição determina que compete exclusivamente, não é supletivamente, exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Portanto, compete exclusivamente à União. É lógico, vocês sabem que tem uma exceção. O parágrafo 1º do próprio artigo 149 determina que os estados, DF e municípios instituirão contribuições para o regime previdenciário em benefício dos seus servidores, cuja alíquota não poderá ser inferior aos cargos efetivos da União. Mas é uma exceção, porque a competência é exclusiva da União. Legal? Então, essa afirmativa está errada. Vamos adiante. Letra B. A instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas depende de lei complementar de caráter geral que define o fato gerador e a base de cálculo. Ora, exatamente assim que funciona. Isso está expresso no artigo 149, que remete ao artigo 146, inciso 3º. Então, a Constituição, no artigo 149, determina que compete exclusivamente à União instituir essas contribuições, observado o disposto no artigo 146, inciso 3º, que é a exigência de lei complementar que estabeleça normas gerais. Então, está correta a afirmativa, baseada no artigo 149, que faz essa remissão ao 146, inciso 3º da Constituição. Mas vamos ver o erro das outras. Vamos adiante. Letra C. Então, já marcamos lá a letra B como correta. Letra C. Os estados, o DF e os municípios poderão reter a contribuição federal cobrada de seus servidores para o que tem em benefício destes sistemas de previdência e assistência social. Ora, minha gente, o erro está no previdência e assistência, só para o regime previdenciário. Ok? Então, está errada de acordo com o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Vamos adiante. D de dado. Os rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que presta serviço à empresa não pode ser objeto da contribuição para a Seguridade Social por constituírem base de cálculo de outra exação, o imposto de renda. Ora, é lógico que pode, está previsto no artigo 195, inciso 1º e 2º, a linha A da Constituição Federal. São as contribuições incidentes sobre salário, quer seja da parte do empregador, quer seja da parte do empregado. E não há absolutamente nenhum impedimento que uma contribuição tenha a base de cálculo de imposto ou que o imposto tenha a base de cálculo de uma contribuição. Absolutamente nenhum impedimento neste sentido, portanto, a afirmativa está incorreta. Vamos adiante. Letra E. As contribuições para a Seguridade Social podem ser exigidas imediatamente, por não se lhe aplicar a anterioridade da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado em relação ao exercício financeiro da cobrança. Ora, minha gente, o artigo 195, parágrafo 6º, determina que realmente as contribuições para a Seguridade Social não obedecem à anterioridade. No entanto, não podem ser cobradas imediatamente, só podem ser cobradas 90 dias após a publicação da lei. Portanto, está errada a afirmativa com fulcro no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Legal? Próxima questão, 61. Vamos lá. Relativamente ao imposto de renda, assinale a afirmação correta. A Constituição determina que o imposto de renda seja informado pelo critério de que aquele que ganhe mais deverá pagar de imposto uma proporção maior do que aquele que ganhe menos. Ora, minha gente, o artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, determina que o imposto de renda será orientado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade, que é exatamente isso que o examinador colocou na questão.
Quem paga mais, quem recebe mais, paga um percentual maior, quem recebe menos, um percentual menor. Então, obedece à progressividade, está correta a afirmativa. As outras opções estão erradas, nós vamos ver os detalhes, mas muitos ali dizem respeito à legislação específica do imposto de renda. De qualquer maneira, vamos dar uma olhadinha. Opção B, a renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no país por residentes ou domiciliados no exterior, ou a eles equiparados, não estão sujeitos ao imposto em razão do princípio da extraterritorialidade. Lógico que estão sujeitos, né? Já marcamos a letra A lá como correta. Letra C, no caso de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive alimentos provisionais ou provisórios, verificando-se a incapacidade civil do alimentado, não há incidência do imposto? Absolutamente. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. Há tributação, sim. Na letra D, em razão do princípio da universalidade da tributação, a ajuda de custo destinada a atender as despesas de transporte, frete, locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, está sujeito ao imposto. Incorreto, não está sujeito ao imposto de acordo com a legislação do imposto de renda. E a última, a tributação dos rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil, que presta serviço a embaixadas, repartições, etc., não está sujeita à legislação brasileira, é evidente que está sujeita. Ok? Voltando para mim, observe que essa questão entrou um pouquinho na questão da legislação do imposto de renda, mas não haveria necessidade, inclusive, de você conhecer, até porque a primeira afirmativa, e a que tem que ser marcada como correta, está na Constituição, no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Ok? Próxima questão, 62, vamos lá. Assinale a opção correta. Primeiro, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, incide sobre produtos industrializados estrangeiros? Ora, minha gente, evidente que sim. Porque se o produto industrializado não fosse tributado, o estrangeiro chegaria em condições mais competitivas que o produto nacional. Mas não é só isso. Há um dispositivo legal que é o próprio CTN, que estabelece como fato gerador do IPI a saída do produto da indústria ou da empresa a ela equiparada, o desembaraço aduaneiro, no caso de produto importado, industrializado importado, e a arrematação, no caso de produto abandonado e apreendido e levado a leilão. Então, é considerado pelo CTN fato gerador o desembaraço aduaneiro e, portanto, há incidência, sim, na importação. Ok? Vamos ver a próxima afirmativa? O campo de incidência do IPI abrange os produtos com alíquota zero? Ora, vamos lá. Qual é a diferença entre alíquota zero e isenção? Ambas produzem um efeito idêntico, não se cobra o tributo. Mas a isenção tem que ser concedida por lei e, como tal, tem que ser revogada por lei também. Já a alíquota zero, não. O Poder Executivo pode alterar II, IEP e OF, o Poder Executivo pode alterar a alíquota para zero e voltar no dia seguinte sem nenhum problema. Então, a alíquota zero é mais prática, porque pode ser revertido o quadro de um dia para o outro. No entanto, a tabela TIP, tabela do IPI, considera a alíquota zero como tributação. Então, essa afirmativa é sim. Portanto, vamos lá responder? A resposta nossa é a letra C. Ou seja, sim, porque a lei assim o diz, o Código Tributário diz que a importação é fato gerador, e o fato gerador, na verdade, é o desembaraço aduaneiro, e sim, porque a lei determina que seu campo de incidência abrange todos os produtos com alíquota. Então, a alíquota zero é, na verdade, considerado campo de incidência do IPI, mas com alíquota zero e, portanto, não é cobrado o nosso tributo. Muito bem. Vamos adiante. Agora, minha gente, a questão número 63. Vamos lá. Quanto ao imposto de exportação, avalie o acerto das afirmações adiante, marque o verdadeiro e falso, em seguida, marque a opção correta. Vamos lá. Primeira, o imposto incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior. Ora, está corretíssimo. O CTN trata do fato gerador do imposto de exportação.
né? O fato gerador do imposto de exportação é, na verdade, a saída do território nacional de produtos nacionais ou nacionalizados. O que é o produto nacionalizado? É o produto que veio de fora, foi internado regularmente no país, desembaraçado aqui, internado definitivamente e não sob regime de admissão temporária, foi internado definitivamente e vai ser exportado. Regime de admissão temporária é quando, por exemplo, uma obra de arte vem ficar exposta aqui no museu e depois vai voltar. Ela não é internada no país, ela é admitida sob regime de admissão temporária. Então, o produto nacionalizado é aquele que foi internado no país regularmente e vai ser exportado depois. Correta? Portanto, a afirmativa primeira. Vamos para a segunda. Pelas regras vigentes, o imposto é excepcional, pois somente os produtos relacionados estão a ele sujeitos. Minha gente, essa é uma verdade absoluta. Na verdade, olha só, o único tributo entre todos que incide na exportação é o IE, Imposto de Exportação. E esse mesmo, uma mixariazinha desse tamaninho e meia dúzia de produtos. Então, ele não é que... Por que ele é um tributo de caráter excepcional? Porque ele não é uma regra geral. Só alguns poucos produtos são tributados pelo IE. Está correta a afirmativa. Voltando, a última afirmativa. O preço à vista da mercadoria FOB, ou seja, sem frete, ou colocado na fronteira, é indicativo do preço normal, que é a base de cálculo do imposto, corretíssimo, de acordo com o próprio Código Tributário Nacional. Portanto, nossa resposta é letra A. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos adiante. Questão agora 64. Vamos lá? É correto o seguinte acerto, na questão número 64. No que se refere ao imposto de importação, a legislação brasileira, devido ao princípio da nação mais favorecida, determina que todo tratamento aduaneiro decorrente de ato internacional aplica-se a mercadorias originais de qualquer exportador e não apenas do país beneficiário. Ora, está incorreto, evidente. Não, cuidado, o artigo 152 da Constituição, ele exclui a União. O que determina o artigo 152? Os estados, Distrito Federal e municípios não poderão estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços em função da sua origem ou do seu destino. Mas a União pode, sem dúvida nenhuma, estabelecer essas diferenças. Então vamos adiante. B de bola. Compete à autoridade monetária, em especial ao Banco Central do Brasil, a administração do IOF. Absolutamente, a administração do IOF compete à Secretaria de Fazenda, né? Ao Ministério da Fazenda, portanto, à Receita Federal. Letra C. O imposto sobre operações financeiras IOF incide sobre operações de crédito realizadas por comerciantes, crédito direto ao consumidor, quando os direitos creditórios não tenham sido alienados. Não incide. Não é? Ou seja, se a própria instituição está financiando, se a própria loja está fazendo aquilo, não há uma instituição financeira com intervenção ali, então, neste caso, não há incidência do IOF. Letra D de dado, vamos lá. Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, a norma legal considera o ocorrido fato gerador do imposto de importação não na data do ingresso nas águas territoriais brasileiras, mas na do registro, na repartição aduaneira da declaração de importação. Ora, minha gente, esse é um detalhe sobre o qual nós já comentamos quando estudamos o nosso imposto de importação. Né? O fato gerador é a entrada no território nacional, mas, caso contrário, se for para consumo, é a data do registro da DI, de acordo com a legislação do imposto de importação. E a última, letra D, portanto, marca lá para nós, viu, tem a resposta correta. E a última, letra E. O fato gerador do imposto sobre propriedade territorial rural ocorre em cada exercício ao completar-se um ano civil em que o contribuinte esteja vinculado ao imóvel. Isso é errado, não há necessidade de completar um ano inteiro. Ok? Muito bem. Minha gente, e finalmente, a nossa última questão sobre tributos e competência tributária. Vamos lá? Questão 65. Relativamente ao imposto territorial rural,
Avalie o acerto das afirmações e marque falso ou verdadeira. Muito bem. Primeira. Como regra, o ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária. Exatamente. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. O artigo 184, parágrafo 5º, determina que não há incidência de imposto sobre transmissão para imóvel desapropriado para fim de reforma agrária. Portanto, a primeira afirmativa está verdadeira. Segunda afirmativa. Segundo a interpretação legal, o imóvel rural de área inferior a 30 hectares, independentemente do local onde se encontre, é considerado pequena propriedade rural, imune ao imposto. Ora, minha gente, vamos lá. Nós sabemos que na Amazônia Ocidental e Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense é até 100 hectares. Na Amazônia Oriental e Polígono das Secas, até 50 hectares, nas demais regiões até 30 hectares. Então, se tem 30 hectares, em qualquer região é considerado, está correta a afirmativa. E vamos à última. O posseiro do imóvel é estranho à relação jurídica relativa ao ITR, pois o contribuinte do imposto é o titular do domínio útil ou proprietário. Não, a posse também é fato gerador. A posse também é fato gerador. Portanto, a nossa resposta é verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra B de bola. Está lá a nossa resposta. Maravilha! Minha gente, então, com isso, nós terminamos os exercícios a respeito de tributos e competência tributária e na nossa próxima aula vamos entrar na teoria a respeito do título Legislação Tributária. Vamos entrar no livro 2º do Código Tributário Nacional. Até aqui nós vimos a parte do livro 1º e da Constituição Federal e agora vamos estudar o livro 2º do Código Tributário Nacional com 4 títulos: Legislação Tributária, Obrigação Tributária, Crédito Tributário e Administração Tributária. E aí sim, ao final de cada título, nós vamos fazer os exercícios referentes a esses títulos. Até lá, então.